Olá a todos, sou Baba Ifaderó Oloke Lolaye. Estamos hoje aqui na cidade de Bauru, interior do estado de São Paulo, nas dependências do Instituto Cultural Loroquê, centro de pesquisas e estudos sobre a religião tradicional iorubá, com foco nos povos Efã e Jexá. Hoje iremos falar de ancestralidade do povo Efã e Jexá no Brasil. E ninguém melhor para falar desse assunto do que uma testemunha ocular da história, se não até mesmo a maior referência na atualidade em nosso solo. Ao meu lado, o Oluô, Ifaxeum, Awokolade, Odubemi, Olokesadum, Aratolá, Baba Eledioká Amoká, nosso querido e conhecido Baba Paulo de Efã. Muito obrigado, Baba Paulo, por receber a gente aqui na sua casa. Eu que agradeço a sua apresentação e quero aqui poder esclarecer detalhes que o próprio povo cultuador da nação Efã não sabe. Então, nosso aure a toda a nação de Efã do Brasil. Babá, como é que se deu a sua ida para Salvador para efetivamente resgatar a memória e conhecer o extinto terreiro do Loroquê? Bom, eu estive no Loroquê por muitas e muitas vezes. Eu praticamente fiz parte dali, indo quase de 2 em 2 meses eu estava lá no Axé Loroquê. Foi um começo difícil, pelo fato de eu ter que aprender um Efon que a família onde eu fui feito não possuía. Em que ano foi isso? Esse ano foi por volta de 1982, 81 a primeira vez que eu fui. Em 1981 eu estive lá, mas eu não consegui entrar e nem eu não conhecia o endereço de alguém que pudesse, como Mãe Noélia, que foi uma grande mãe na minha vida. Então eu bati cabeça simplesmente no portão e fui embora, pelo fato das pessoas não abrirem, não deixarem entrar. Eu não sei quem estava lá nessa época. Bom, aí depois eu voltei no ano de 1982. No ano de 1982, eu cheguei lá e eu encontrei uma dessas antigas, que era justamente Mãe Noélia e Mãe Crispina. Crispiniana de algum. Então, esse encontro foi muito favorável nas minhas coisas. Elas mesmo me apresentaram todos os orixás que tinha no Loroquê. Eu ajudei muita coisa lá, ajudei a arrumar uma porção de detalhes, ajudei elas estavam arrumando as coisas, arrumando os quartos, essas coisas todas. Eu ajudei. E elas, até teve um fato engraçado, que ela falou para mim: meu filho, você veio aqui para ver os orixás daqui. E você vai ver os orixás daqui. Os orixás lá eles tinham mania de cobrir com um paninho branco, todos eles assim em cima do pepelê, e ela foi tirando todos os panos. Tudo muito original, à moda africana. Então esse foi o meu primeiro contato. Foi um contato simples, não teve nada de fundamento, de falar as coisas. Aí depois eu marquei vários encontros com Mãe Noélia, com Mãe Crispina. Eram 2 pessoas maravilhosas, são verdadeiras rainhas. Por isso que eu sempre bati na tecla. A rainha de Efon
é Noélia. E como é que foi, Babá, a interação do senhor com a comunidade, de fato, do terreiro do Loroquê? Bom, eu fazia viagens assim, uma atrás da outra, de 2 em 2 meses, tá? Eu estava sempre lá. Não teve coisa, não teve ritual, não teve santo que eu não tenha visto ele no terreiro do Loroquê. Lá eu conheci, elas fizeram questão que eu conhecesse, as duas, tanto Crispiniana como Noélia, me levaram ao quarto, fizeram questão que eu conhecesse a todos. Conheci o Loki, conheci Oxum, Tio Firmo, conheci Jagum, conheci Logoedé, conheci Iroko, né? Não precisava tanto, né? A gente já via mesmo da rua, mas eram os orixás que governavam aquela casa. E o senhor tem alguma lembrança, assim, que mais lhe marcou quando o senhor interagiu com a comunidade? Não, o fato deles serem muito cordiais comigo, aliás, eu sempre fui uma pessoa de muita sorte com essa cordialidade, porque com outras pessoas também foi a mesma coisa, quando eu procurei saber de alguma coisa de fundamento, alguma coisa disso. Mãe Noélia sempre me deu toda a cobertura de rituais que eu fazia em minha casa. Eu sempre conversava com ela e ela me passava receitas, ela nunca se negou a deixar eu ver, eu assistir as coisas que aconteciam no Axé Loroquê em Salvador. E sobre os personagens, Babá, da história do terreiro do Loroquê? Existe muita confusão, muitas narrativas, mas até hoje ninguém nunca apresentou de fato algo além de narrativas, um estudo profundo. E eu sei que o senhor teve isso, até porque o senhor teve lá também, antes de tudo e qualquer coisa. Então eu queria aqui começar pelos nomes principais dessa história e o senhor desse o seu relato, através de estudo e do que o senhor ouviu lá. José Firmino dos Santos, o tio Firmo, como era conhecido, o Babá Erofá. Sim. O nome da pessoa, ela já traz a identidade da pessoa e da onde a pessoa veio. Erofá era um costume no Equiti colocar o nome na frente do Ifá. Aliás, você sabe que Erofá é o mesmo que o seu próprio nome, Faderó, Ifaderó. Erofá é a mesma coisa. Ele era Erofá, Olufandei, Oxuntadê. Olufandei é um nome de uma iniciação de Oloroquê, de Oloque, pelo fato de que está falando Olu, o Senhor, de Efon, Fon, Olufandei, não é? Aquele que não vai morrer cedo, aquele que vai viver bastante. E Oxuntadê? E Oxuntadê, aquela que usa uma coroa. Oxum é minha coroa. É a coroa. E Maria... É porque quando você fala Oxuntadê, quer dizer Oxum me deu uma coroa. Sim. E Maria Bernarda da Paixão, a Maria Violão. Maria Violão, a Debolu, né? A coroa está sobre a terra, a coroa está sobre a... É um oruncó que a gente leva tudo a crer que ela tinha coisas a ver com o Iroko. Tanto que o Iroko era um dos patronos. Né? O Iroko, um dos patronos. O Iroko era muito importante naquela casa. Muito importante. Tudo quase era feito aos pés daquele Iroko. Inclusive, é engraçado, curioso de falar. Muitas pessoas atribuem à mãe Cidália o protagonismo de ser de Iroko.
Mas, na verdade, o primeiro Iroko mesmo, que tinha laço Yorubá, de certa forma, do povo Nagô, né? Seria Maria Bernarda. Seria Maria Bernarda. Maria Bernarda Adebolu. Seria ela. Agora, é bom a gente separar essa parte pelo fato de que nos assentamentos, como eu falei para vocês já, eu estudei, eu olhei, eu fotografei tudo que eu pude lá no Axé Oloroquê. Todas essas fotos que vocês encontram na internet, hoje em dia, são minhas. São de autoria? Foi eu que tirei. Foi eu que tirei. Eu tirei foto da fachada, eu tirei foto da árvore, eu tirei foto de tudo que aconteceu lá. Tudo que lhe era permitido. Tudo que me era permitido. Só não tirei foto dentro do quarto de santo pelo fato das mães não permitirem. Agora, eu vi sim todos os santos. E depois de algum tempo, eu conheci o assentamento de Oloke na Nigéria. E esse assentamento que eles chamavam lá no Loroquê de o assentamento de Obatalá, que tinha não sei quantos anos, não sei o quê, era realmente o assentamento de Oloke, que devia pertencer a José Firmino dos Santos. E isso a gente vai guardar para o final, que a gente tem uma surpresa para você. E mãe Matilde Muniz do Nascimento. Mãe Matilde de Jagum. Mãe Matilde de Jagum enfrentou, assim, uma oposição muito grande por parte de alguns iniciados da casa e alguns que queriam tomar o poder da casa. Mãe Matilde foi forte e Mãe Matilde se manteve como a verdadeira herdeira do terreiro de Oloroquê. Ela, em uma entrevista, é até bom a gente ressaltar aqui, em uma entrevista ao senhor José Benisti, na Casa Branca, na Casa Branca, né? Ele entrevistou várias pessoas antigas e entrevistou ela. E quando ele perguntou a ela se Maria Bernarda da Paixão era de Oloque, ela falou não, ela era de Iroko. Que ele tinha ouvido essa afirmação no Rio de Janeiro e aí ele foi perguntar em Salvador isso. Exatamente. Inclusive tem um documentário, vou colocar aqui um trecho, pedir para a equipe produzir, para anexar a parte onde Benisti afirma isso num documentário chamado Nações dos Candomblés do Rio de Janeiro. Vai ser muito importante isso. Maria do Violão. Maria do Violão por quê? Porque ela tinha um corpo em forma de violão. Ela tinha um corpo, então era muito bonita. Então ficou Maria do Violão, que foi uma grande orixá da nação de Efon, de Iroko. E sobre, babá, a fundação real do extinto Axé Iambá Oloroquê Tiefã. Parece que o terreiro ele não começa na Rua Antônio Costa. Na Rua Antônio Costa, ali na freguesia de Brotas, hoje Engenho Velho de Brotas, né? Antigamente chamada pelo Departamento Policial de Freguesia de Brotas, que foi desmembramento de uma fazenda, né? E parece que ele não começou ali. E Mãe Noélia lhe contou esse pulo do gato. Sim. Que ele começou Sim. ali na Barroquinha mesmo. No mesma época que o Candomblé da Barroquinha. Na mesma época do Candomblé da Barroquinha. Vou explicar para você desde o começo para ter um sentido isso daí. Eu não iria descobrir isso nunca se ela não falasse. Um dia eu estava lá na casa de Mãe Noélia. Mãe Noélia olhou para minha cara e falou: "Poxa vida, meu filho. Ontem, que pena que você não veio ontem, porque ontem eu passei em frente do primeiro Axé Oloroquê aqui de Salvador. O Axé, sabia que o Axé Oloroquê não começou onde ele é atualmente?" Eu falei, aí aquilo me interessou muito. Eu falei, e aonde era? Ele falou, era na Barroquinha, bem ali, quase que em frente praticamente, na ladeira da Barroquinha. Atual ladeira. A atual ladeira da Barroquinha, que tinha a ver com a ladeira, né? Ladeira dos Couros, Travessa dos Couros. Ali tinha bastante então, açougue. Tinha muito açougue, tudo isso daí, então, daí o nome.
Mas até hoje ainda vende muita coisa em couro, vendia até a última vez que eu fui lá. E o Axé Oloroquê começou ali, num casarão de 2 andares, e tio Firmo atendia como Babalaô, Erofá, ele atendia ali as pessoas que o procuravam. Isso foi no ano de 1840, né? Por aí, de 1840 a 1850, quando dizem que o Axé Oloroquê foi fundado em 1900, as pessoas estão completamente enganadas, porque ele já existia antes, muito antes dessa data. Tá certo. E pelas datas, Babá, da existência do terreiro do Oloroquê na Barroquinha, 1840, 1841, é possível de chegar a um consenso que o Baba Irufá, né, o tio Firmo, ali na Barroquinha, conviveu com o primeiro terreiro da tradição Queto, o Ileomi Axé Irantili, o famoso candomblé da Barroquinha, que ficava atrás da Barroquinha, perto do solar do Bercoó, ali na Rua da Lama, Rua Direita e tudo e tal. Como é que foi essa convivência? Porque em 1835, em janeiro, teve a Revolta dos Malês, que era um grupo dos Yorubás muçulmanos, que conviviam harmonicamente com os Yorubás devotos de Orixá ali na Barroquinha, né? E depois parece que teve uma política policial de Estado, de perseguição e esvaziamento da Barroquinha. Foi em 55, em 1855. Certo. Como é que foi mais essa convivência que o senhor até ouviu na Barroquinha, na própria, hoje, na Casa Branca, né? O negócio é o seguinte. Tio Firmo, ele ficou por um bom período atendendo ali na Barroquinha, no Axé Oloroquê, que já tinha o nome, tá? Aliás, eu poderia dizer a você que existiram 2 nomes. Uhum. Um que foi lá em frente da igreja da Barroquinha, onde era o terreiro de Oloroquê, ali, todos falam terreiro de Oloroquê, mas ele chamava Axé Iambá Luloquitiefon, numa homenagem clara a Oxum. O Axé Oloroquê foi quando ele se mudou, quando ele construiu o terreiro na Rua Antônio Costa. Que na verdade não foi nem construiu, ele arrendou. Ele aquele arrendou aquele terreno. Da família Oliveira. Ele arrendou aquele terreiro, verdade. Aí, a gente é ciente de que, como a proximidade era muito grande com o terreiro da Barroquinha, o Ileomi Axantile, então eles conviviam juntos ali naquele trecho e eles eram frequentadores assíduos. Quando ainda só eram as mulheres, ainda não tinha nem babochê ainda na época. Exatamente. Quando eles tinham assim uma ligação muito grande com o futuro terreiro da Casa Branca. Perfeito, perfeito. Certo? Ele, naquele local, como você mesmo já falou, eles viviam harmonicamente, os muçulmanos com o povo iorubá, até quando aconteceu a revolta dos malês e perdurou por um período. E em 1855, a prefeitura de Salvador e a polícia quis limpar aquela área de africanos. Para garantir a segurança do centro da cidade. É isso. E aí foi quando todos começaram a mudar para regiões mais longínquas. Nós temos aqui, Babá, um documento muito importante que vai fazer parte do projeto do futuro memorial de EFAM aqui, que vai ser sediado no Instituto Cultural Oloroquê, que é a relação completa, fidedigna de todos os iniciados
no extinto terreiro do Loroquê, com seus nomes, os Orocó e os seus orixás. E das 3 gestões. E as datas. E as datas. As 3 gestões de Firmino, Maria Bernarda e Dona Matilde. Eu queria que o senhor contasse um pouco sobre isso. E a quantidade de iniciados que eram. Sim. É sabido por todos que muitas pessoas sempre alegaram que o terreiro de Oloroquê era uma nação pequena, não teria uma vida muito longa. E, na verdade, isso não é mentira, porque Tio Firmo começou ali por 1841, 40, e foi e o terreiro ele foi até o ano de 1970 com o falecimento de Matilde. 1970, que foram pessoas legítimas, né? Comando pessoas legítimas, comando de pessoas legítimas. Daí para frente, a gente tem uma outra sucessão de acontecimentos. Agora, vocês vejam bem, nesse tempo todo, desde Firmo, passando por Maria Bernarda da Paixão e passando por Matilde de Jagum, foram iniciados apenas 74 iniciados. Isso, para manter uma casa por 300 anos, por 200 anos, é muito pouco, porque as pessoas vão voltando por outros abandonam, outros permanecem na casa, mas é muito pouca gente, muito pouca gente. Firmino, ele iniciou um número de pessoas menor. Maria Violão iniciou, dividindo com Matilde de Jagum, um bom número de pessoas, porém, pouco para uma casa matriz. Para uma casa matriz vingar, ela precisa ter mais iniciados. E isso valeu também, nós não podemos esquecer, que isso valeu também para que os fundamentos da Casa do Oloroquê fossem mantidos por todo esse tempo, até 1970. Por ser uma comunidade fechada. Uma comunidade fechada. Ela era uma comunidade fechada e as pessoas tinham até certo medo de fazer santo lá. E vamos também falar uma coisa muito interessante de personagens históricos do terreiro do Loroquê, além de Firmino, de Maria Bernarda e de Matilde, que foram importantes na história, do curso histórico da casa. Uma pessoa especial, que nem era da casa, foi de outra casa matriz, teve posto lá, foi a Ebomicidária de Iroco, muito amiga de Mãe Matilde, confidente de Mãe Matilde, que o senhor conheceu. E tivemos outros 2 nomes que tiveram relação direta com a casa. Primeiramente, Paulo do Brongo, o famoso Paulo do Brongo, que era de Xangô Cobaluaê, que fez santo com Mãe Matilde, filho carnal de Mãe Omilu, de Logoedé, que foi a segunda Iaquequerê do Oloroquê, que a primeira foi a mãe carnal de Mãe Matilde. E depois, muito, de certa forma, conturbada essa versão, mas foi contada por uma pessoa lá do Bogum, ninguém menos que seu Nenê de Oxaguian, neto carnal de Mãe Runhó, que o senhor trouxe por diversas vezes aqui para acompanhar obrigações, inclusive deu esse presente, essa conta que pertenceu a uma mais velha. Essa conta, ela era de uma pessoa antes de Runhó assumir, e ela passou para Runhó. Teve aqui até uma cerâmica antiga que fez, Emiliana, talvez seja Emiliana. E essa conta aqui tem muitos e muitos anos. É uma conta de Oxum, que tem muitos e muitos anos. Dada por seu neném aqui para casa. Dado para neném aqui para casa como um presente ao Axé Oloroquê. Então a gente teve aí no curso, tivemos Ebomicidália, que foi Jagum Oxum, dada por Mãe Matilde. Tivemos
Paulo do Bronco, que fez santo no Oloroquê, e depois migra para o Jeje e funda o Ilê Jeje da Romé em Buraci, né, na Valéria, no bairro Valéria, que foi uma figura de destaque em Salvador. Quem não conhece Paulo do Bronco, com as procissões de São Lázaro e São Roque. E tivemos mãe Gamo Locosse, que essa é um fato muito histórico, né, pai? Que mãe Runhó sentiu as contrações do parto debaixo do Iroco do Oloroquê. E dizem, né, isso aí a gente ouviu, de que mãe Gamo Locosse teve duas iniciações. Uma inicialmente dentro do terreiro do Oloroquê, para apaziguar o Iroco do Oloroquê, e outra já quando ela foi pro Bogum e fez louco lá, né? O que o senhor lembra disso, dessas narrações do seu neném? Bom, e da sua amizade com Mãe Cidália? Bom, eu tive um encontro, assim, muito amigável com Mãe Cidália, eu fiz uma grande amizade com ela. Eu acho muito estranho os Efons daqui do Rio de Janeiro, São Paulo, o Efon que veio do norte para o sul, não ter os cargos de Oxum. Uma vez que a única casa que eu sei no Brasil que tem os cargos de Oxum é o Axé Oloroquê de Bauru. Por isso que eu sempre digo... Cargos dados pela Mãe Noé, até. Instruídos pela Mãe Noé. Os cargos dados por ela, que são... no caso da Ebomicidália, ela era de Agum Oxum. O que é de Agum Oxum? De Agum Oxum é a guardiã de Oxum. Da casa de Oxum. A mulher guardiã da casa de Oxum. Paulo do Bronco era Balogum, o guardião da casa de Oxum. Balogum, Oxum. Inclusive eu sentava esse título. E tem muitos outros cargos de Efon, como Iangbá, né? Iangbá Oxum, Orrum Iangbá, cargos esses de muita importância. Arumi Oxum, aquela mulher que vai de 4 em 4 dias buscar água no riacho para lavar Oxum. Muito importante esse cargo. Então, são vários cargos naturais de Efon que a gente não vê aqui na nossa região, Rio de Janeiro para baixo, não sei, para cima. Tá? Não posso dizer no Brasil inteiro, porque eu não vi tudo. Mas as casas grandes, por exemplo, deveriam ter. E o que o senhor fala da relação que o senhor teve com o Bogum, que inclusive o senhor teve várias vezes lá com o Paiama. Várias vezes, que é seu filho carnal. A gente tem fotos, inclusive, sim. aqui da sua relação com o Bogum. E o que o senhor fala dessa questão dos depoimentos, da vivência que o senhor teve com o seu nenê, de que ele fala de Gamo Locosse, desse parto que Mãe Runhó teve debaixo do Iroco do Oloroquê. Eu vou falar do parto, mas antes eu quero falar uma coisa. A minha aproximação ao Bogum foi por algumas informações que eu obtive de coisas que aconteceram no Bogum no passado, tá? E aí eu fui ao Bogum, conversei com o neném, conversei com as antigas de lá, Dona Odécia, conversei com a mãe pequena, conversei com várias pessoas. Índia ainda era um pouco jovem, ainda não tinha muito, mas neném, babá neném, ele acompanhava Nissinha em todos os lugares que Nissinha ia. Então ele sabia de tudo que Nissinha sabia. E Nissinha sabia de tudo que Runhó sabia. Bom, neném me narrou que Mãe Runhó, ali no Oloroquê, onde era o antigo portãozinho assim, que dava acesso ali do lado direito do Oloroquê, que dava acesso ao fundo, à árvore, todo aquele lugar, era uma passagem, não tinha muro, então as pessoas passavam ali por dentro e para descer para a Avenida Vasco da Gama. E Mãe Runhó saiu de casa e estava passando. Quando ela passou pelo Iroco do Oloroquê, ela se sentiu mal com dores de parto.
Inclusive, Foi bem essa história tem que ele duas me... versões. Inclusive, o próprio depoimento que Gamo Locossi deu ao professor Beniche, né? Que, na verdade, não foi uma Sim. passagem. Ela foi cumprir obrigações Cumprir obrigações, de Iroko. eu ouvi falar também essa parte, tá? Ele também me narrou um pouco disso daí. Eu sei que ela estava ali no pé do Iroko, se sentiu mal, e Maria Violão, Maria Bernarda da Paixão, desculpa Usar o alcunha. termo violão, vamos falar Maria Bernarda da Paixão, então a Debolu, ela fez o parto de Mãe Runhó, e ali nasceu Nicinha Locossi. Nicinha Locossi, para apaziguar a árvore, porque a árvore teve uma reação durante esse parto, em virtude de muito sangue, em virtude de todas essas coisas que um parto provoca. Então, ela deu uma obrigação ali, porque ela ficou, assim, uma criança um pouco doentia, um pouco sofrida, e então foi feita uma obrigação ali, antes até dela ser iniciada para Vodun o Louco. Vodun Louco. Então, a gente pode considerar, realmente, essas duas partes de uma Nicinha. Iroko no Loroquê e Louco já no Bogum. E louco já no Bogum. Então ela era uma criatura maravilhosa, Mãe Nicinha. Sabe, ela era uma criatura maravilhosa. As pessoas que a conheceram e que falaram dela para mim, me falaram coisas maravilhosas dela, que ela era uma pessoa sorridente, uma pessoa receptiva, muito boa mesmo. E ela tinha um pé ali no Loroquê, através da árvore do Iroko. E depois ela foi iniciada lá no Bogum, para dar continuidade na família de santo dela. Inclusive, é uma coisa que é interessante isso. Ninguém nota, mas os três Irocos, vamos dizer, de Salvador, se encontravam no Loroquê. A Debolu, posteriormente Mãe Gamo Locossi e mais à frente E Cidália. Cidália. Os três Irocos de Salvador se encontravam, de certa forma, Se no encontravam Loroquê. de certa forma no Loroquê. Assim, Babá, como os Queto do Brasil, ligados ao Gantuá, Casa Branca, ou Pofonjá, possuem um fio de oiê de Xangô pequeno, fininho, chamado Aladô. Os Ijejes do Bogum, do Savalu, possuem o Rungebe. O Efã possui também suas joias. Não passa longe disso. E eu vou aqui tirar. O senhor tem o seu no seu pescoço. Aqui. Não precisa tirar, não, Babá. O senhor tem o seu. Que a gente vai falar sobre esse. E eu vou tirar aqui o meu, que é mais fácil de tirar. Esse é o famoso coral vermelho, como vocês podem ver, da Boca Branca. Esse é o verdadeiro fio de Oloque, do Orixá Oloque. Assim como esse mesmo fio, vermelho por fora e amarelo por dentro, pertence a Iroko, a Oluerê. E aqui a gente tem uma joia que liga o nosso presente aqui agora, dessa entrevista, ao passado. Esse colar amarelo gema por fora e branco por dentro pertenceu a ninguém menos que mãe Omilu de Logoedé, a segunda Iaquequerê do terreiro do Loroquê, mãe carnal de Paulo do Brongo, e que estava em posse de uma pessoa querida, amiga minha da Casa Branca do Engenho Velho. E agora, recente, coisa de um mês atrás, vendo o meu esforço de resgate pelo histórico da nação Efã,
ele decidiu me presentear com esse colar. Então, deixar esse registro aqui importante, que é importante a gente ter isso. Importante, lógico. E dizer que a nação é fã também tem seus fios, que não é o Rungeb, que não é o Aladô, tem seus fios. E isso o senhor via mesmo na própria pescoço de Mãe Noélia. Uma coisa que eu queria falar aqui agora é que esses fios são considerados semijoias. Essas semijoias só é encontrada no Equiti. Não é encontrada nas outras regiões da Nigéria, regiões de Yorubá. São fios de contas próprios do Equiti. É FON, é FAN, é a entrada do Equiti, é a porta de entrada do Equiti. Você sai da região Ijexá e entra no Equiti. Tudo que tem dentro do Equiti pertence a EFON, a ou EFAN, como nós dizemos aqui no Brasil. Achei. Falar uma coisa pela luta de registros, que é importante. Com respeito, com a devida vênia, àqueles que se atrevem, diga de passagem até de muita petulância, apoderarem-se do discurso de serem defensores das tradições de Efã, resgatarem algo, até que não lhes pertenceu nunca. Mas muitos atacam o senhor pelas coisas que o senhor fez. Isso é verdade. Mas nenhum, atrevo-me a dizer com total convicção, sem menor tipo de julgamento, porque aqui a gente mostra as provas. Nenhum fez e lutou 1/3 pelo que o Babá Paulo lutou, pelo reconhecimento dos registros fidedignos da nação de Efã. O que eu quero dizer com isso? Se hoje vocês conhecem na rede social, na internet, foto de Dona Maria Bernarda da Paixão, foi graças a Babá Paulo trazer essa foto de Salvador. Se hoje vocês conhecem uma foto de Dona Matilde Muniz de Jagum, foi porque Babá Paulo trouxe de Salvador. Se vocês conhecem foto de Mãe Noélia, Dona Crispiniana, foi porque Babá Paulo não só foi tirar foto delas, mas tirou com elas. E aqui eu tenho um livro chamado Mulheres Negras do Brasil, lançado pela editora Senac, um projeto belíssimo. E eu quero ressaltar, porque o próprio livro registra as fotos de Dona Maria Bernarda da Paixão No meu arquivo. e Dona Matilde, como sendo... E Dona Crispiniana aqui, como sendo, depois a gente vai colocar em foco, acervo pessoal de Paulo Roberto Mauad, Paulo de Airá. Então, gente, criticar é fácil, difícil fazer. E aqui tá a verdadeira seleção de fotos do Extinto Terreiro do Loroquê. Um conjunto de aproximadamente 50 fotos, entre a fachada da casa, como era o interior do barracão, e também uma sequência de fotos da árvore do Iroco, assim como o registro do fim de tudo, o registro do infeliz fim do Terreiro do Loroquê em 1994, quando a árvore do Iroco veio a tombar, veio a sucumbir-se ao chão, marcando a derrocada total e o fim da nação Efã no Brasil, pelo menos para o candomblé, onde Mãe Noélia deveria ter sido a herdeira da casa e não foi devido à usurpação de terceiros, né? Mas isso a gente deixa para o destino julgar, os orixás julgarem. E hoje a verdade, de uma forma honrada, de uma forma mais fresca, refrescante,
vem à tona sem desmerecer ninguém, mas não trazendo lado A, lado B. Não trazendo narrativa de fulano ou de Beltrano. Trazendo uma coisa chamada verdade. Alguns vão julgar esse vídeo e dizer a verdade de vocês. Não. A gente traz a verdade de um legado que foi cooptado por mãos nefastas para que trouxesse certo prestígio a criaturas que antes viviam e nunca deveriam ter saído das trevas. Eu prefiro encerrar dessa forma dizendo isso. Eu conversei com Mãe Noélia no último ano de vida dela. E sempre muito solista, claro, uma pessoa que foi vitimada por várias sequências de AVCs, uma senhora já de mais de 80 anos de idade, mas sempre citou a amizade do senhor com ela como uma relação não só de mãe e um filho que não teve, mas também de mestra e aprendiz, que eu acho que é muito mais significativo para a gente no campo espiritual. E Mãe Noélia, assim como o Neném falou uma vez para mim e para o senhor, que muito do Axé Oloroquê de Salvador veio de alguma forma para Bauru. É engraçado que a gente vê, fazendo esse adendo, a gente não vê pessoas de Jeje falando que o Vodum, patrono da nação, não se inicia, que no caso é Becém. Não vemos pessoas de Queto falando que Oxóssi, Xangô, Oxum e Oxaguian não iniciam. Não vemos pessoas de Angola, dependendo da tradição, que é Quitembo ou Catendê, não iniciam. Mas a gente vê essas pessoas de Efã hoje em dia com um discurso muito vazio, dizendo que Oloque não existe mais, só teve um assentamento no Brasil, perdeu-se a receita, existe uma dificuldade muito grande de fazer, e que não é mais para ser tocado nesse assunto. Mas eu gostaria de deixar no ar, para que as pessoas fizessem seu julgamento. Eu acho que o Orixá está onde ele é cultuado, de fato, onde existe a presença dele. E a Noélia deu-lhe um presente que garante essa continuidade do Oloque no Brasil. Eu queria que, com todo respeito, meu pai, o senhor falasse um pouco disso, porque nem tudo a gente pode falar, infelizmente. Mas o Orixá, ele mostra, de fato. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Bom, numa conversa, já que nós citamos Neném, Babá Neném, como eu falo sempre, um grande amigo que esteve na minha casa, que conviveu com a gente num período grande aqui. Neném, ele sabia das coisas que acontecia pela, assim, proximidade de Runhol, morando na mesma rua ali no Loroquê, todas essas coisas e tudo que aconteceu, que nós já narramos aqui. Um dia eu estava em Salvador e eu estava hospedado lá no Bogum. E eu estava angustiado para ir até o Loroquê para bater cabeça, essas coisas todas. Aí Neném olhou para minha cara e falou: Paulo, te levo lá com o maior prazer do mundo. Aliás, é bem perto até. Mas, pelo que eu já sei, que você já me contou e que eu já vi, você recebeu presentes de gente responsável lá pelo Loroquê, que te garante bater cabeça para o Loroquê na tua própria casa. O terreno está aí.
Porém, o que você tem na sua mão lhe garante que o orixá estará lhe ouvindo. Faça assim, Paulo. Deixa para lá. Pessoas que não tem nada a ver tomaram conta. E você é quem está com o Oloque primordial. Fora o Oloque primordial, você tem o Oloque que veio da região de Efon, que você trouxe de lá, que foi assentado por mão de africanos, e você tem ele lá também com você. Então, não ligue para isso. Uma outra coisa, as pessoas dizerem que não se faz Oloque, elas não fazem, me desculpem, assim, um pouco da agressividade, elas não fazem porque elas não sabem fazer. Porque elas não conhecem folhas que é obrigado a ter. Saibam essas pessoas que tio Firmo, fora o santo de Maria Violão, ele iniciou um Oloque lá dentro do Loroquê. Saibam vocês, ainda novinho o menino. E então, se ele iniciou lá, por que a folha não tem no Brasil? Porque não se conhece. E isso foi o que eu fui atrás. Eu fui atrás das folhas. Aprendi muito com Noélia, obrigações que se faz após o levantamento da obrigação de Oloque, que é muito importante, algo que tem que se arriar e que as pessoas daqui não sabem. E nós fazemos aqui. E nós fazemos aqui. Então, fui atrás, sim, de africanos de Efon, Ijebu e Ijexá. Fui atrás e recebi cantigas, oriques, folhas, ele me trouxe até algo para me implantar aqui, que vai na iniciação de Oloque. Inclusive um jagum veio de lá, né? Um jagum veio Jagum de lá, ogiriniano. né? Um jagum ogiriniano, não é o jagum Omulu. Não é o jagum de Omulu, é o jagum de Efon, o jagum ogiriniano. Que muita gente luta para saber o que é esse jagum. Muita gente luta para saber o que é, mas nós temos aqui. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer que eu não estou aqui, nem vim para o mundo para enganar ninguém. Porque como vocês estão vendo aqui, eu estou usando um Itabê. Itabê! Isso aqui é um símbolo de uma iniciação que eu tenho no culto de Obone. Nós, do culto de Obone, não podemos mentir. Nós, do culto de Obone, usamos o Itabê para representar nosso estômago, o nosso interno virado para fora. Quando vocês veem essas coisinhas aqui, é o estômago por dentro, mostrado para quem quiser ver. E é a minha verdade. Então, Oloque é a minha verdade. Eu fui feito para Ará, tenho grande orgulho de Ará. Eu tive iniciação de Ogum, eu tive iniciação de Oloque, eu tive iniciação de Ebé, eu tive iniciação aí mulher no culto de Dazia Miochorongá, eu tive várias iniciações, porque quem não tem a iniciação não pode iniciar. Então eu fui iniciado para o Xadian, eu fui iniciado para vários orixás do panteão que nós cultuamos aqui. O que eu não fui iniciado, eu fiz uma coisa chamada Imulé, que é o que me habilita a iniciar as pessoas dos vários e vários orixás. Muito axé para todos.
Aure. Muito axé a todos vocês. Para terminar, vamos aqui louvar nosso Pai Oloque. Vamos chamar ele presente através de uma cantiga. Todo mundo sabe que a palavra de chegou. Então vamos lá. Oloque deu um bolém, oloque deu, era um ojá para a mãe, oloque deu um bolém, oloque deu, era um ojá para a mãe. Axé, axé, axé. Yeah.